Red Bull Bragantino e Corinthians 1-1 em Itaquera. Chegou aí, né? falaram tanto do Coringão, Aí, não pô. precisou de meia hora. Mas peraí, antes de começar, eu só Não, quero mas fazer a ele tá pergunta pro Cross, pra você responder Oi. assim que acabar os Fala melhores comigo. momentos, ou então agora, a hora que você Tá quiser. bom. O golaço Oi. do Elinho é porque o Elinho é brabo ou porque foram bagre e ninguém conseguiu marcar ele direito? Ô, Dava, é um misto dos dois. O Elinho, se eu não me engano, ele tá com 7 gols na. Não, no tá jogando Campeonato muita Brasileiro, bola, não é realmente. isso? O Elinho Uhum. tá jogando bola esse ano, cara, e tem que ser dito. Agora, não é nenhum craque, né? Aham. Não dá pra você aceitar um gol desse, principalmente de uma zaga que tem uns caras ali, por exemplo. A zaga do Corinthians nesse jogo estava sendo composta por jogadores que têm lá uma experiência. Você não pode garotear desse jeito, porque ele vem carregando a bola, ameaça tirar um, ameaça tirar outro, e essas ameaçadinhas tirando o cara de 32, 33 anos, cara. Isso não existe, é zagueiro experiente. Você tem que acompanhar o cara. Tudo bem que você tá pegando o lance de costas, mas você tem que acompanhar o atacante, não sair dando bote seco. E ele desequilibra os caras, né, velho? E foi um puta golaço, assim. Puta golaço. No momento... Bom, vai lá, solta aí Solta os melhores o momentos, bagulho, vamos lá. depois eu choro aqui. O Elinho é bom, realmente. Tá fazendo um bom... O Bragantino todo não revela um, né? Um cara Mas é isso que eles querem, pô, é isso que eles precisam. vende os caras e acabou. tal, não sei o quê. E aí, toma energético pra dentro. O time o se Caio resumiu ajuda, a né? isso, né, cara? Ai, Braga. caralho. Olha. Pior que eu Ó gosto o Hugo do aí, mais uma energético. defesa. Boa Pô, é defesa. bom pra caralho, eu adoro. Eu gosto. E aí vem Coringão, pega plástico, tava jogando. Olha lá. Olha Pô, lá, que ataque olha é lá. esse, hein? PH plástico e Thales mágico, pô. Ah, é? Thales Né, Magno ele estreou, entrou no ele fez segundo. gol. Ah, fez gol, fez o gol do empate, inclusive. Mas vamos ver aí os lances, quando acabar eu disserto. Caralho, escorregou e ainda foi uma bela Escorregou lá finalização. abaixo. Lembra disso? Infelizmente. E assim, cara, Lá? Não! louco. Toca a bola, filho da puta, fominha desgraçado! mais uma vez o estádio ali lotado, Pra variar, né? pra Teve estádio variar. mudinho, não, Cross? Ó. Toma. Foi o Romero esse aí? Foi, esse gol não podia perder. Não pode. A galera tá pegando no pé do Romero, mas com razão dessa vez, tá? Ó, Dessa vez olha com aí. razão. Ó, o gol lá. Ai. Olha. Foi Nossa, fora ali pra era o Kaká? caralho, ó. Meu Deus. Nossa, o Kaká ficou de xereca ali? Kaká e André Ramalho, Nossa. xereca. E André Ramalho. Nossa, Aí é aí que eu falo, são dois olha lá. zagueiros que são Opa, auge na zaga. Já foi. Não são, mas ali é experiência, né, cara? É. Olha lá, ó. O André Ramalho, ele se joga achando que o cara vai chutar. Vai chutar, é. Entendeu? É. Ali Era é você só, ser era só ansioso. seguir com ele, era só seguir com ele, né? ansioso. É porque ele tá de Juninho. costas, ó. Ele passa, É. ele não vê, ele acha que o cara já vai chutar. Aí Caraca, ele se que E joga. foi um Toma, golaço. E foi um golaço. Um golaço. Ozil 2.0, lembrou mesmo. Calma aí, cara. Não, lembrou os momentos Calma, mágicos. calma. Calma, cara, é o Elinho, deixa o Elinho, pô. E Porra, mais então- uma vez, Coringão. Vocês estão vendo que o Coringão tá toda hora aparecendo lá, né? Aham. Aí eu vou. Aí, olha lá, aí eu pego a Vai, plástico é. e me manda essa daí. Lá vem ele, olha a cara dele. A cara dele me pega. Fala, Caio. O Pega Prático, ele é o Roger Guedes invertido? É tipo... Não. Ah, sim. Quer dizer, Que tipo, Sim. não faz os gols que Mas o é Roger prático. Guedes pior faz. que ele, não, pior que ele é um ótimo reserva. Eu só não acho que Entendi. seja um jogador pra ser titular. Vai entrar na reserva, pegando os. Sabe o que ele é? Um mosquito melhorado. Eu Entendi. defino ele assim. Segundo tempo, todo mundo cansado, bota ele. Aí essa bola do bota Giovani ele. também, ó. Isso. Nossa. E teve um outro lance do Giovani, tá? Que pelo menos acerta o gol, né? Cara, eu gosto do Giovani, viu, John? Assim, Eu dentre os gosto também. atacantes é um dos melhores, cara. Não é Aí? o cara pra ser titular, mas quem é titular, né? Ninguém. Então acaba sendo ele mesmo. É, e não jogou E vem o Cleiton, Coringão né? de Eu novo. não Aí o entendi. Thales já tinha entrado. É, tinha errado algumas coisas. Nossa, né? e foi rápido esse bagulho do Thales Mágico, né? Então, mas ele tinha errado Rápido, alguns lances, entre aspas, assim. e Eu falo a dele já tá... contratação, É... Foi mesmo. O Tipo, Bi- entre a gente Aí, ouvir, ele já tá jogando, pô, isso que eu aí- falo. Aí esse lance Perdeu podia- isso aí? Perdeu, e tomou Meu empate. Deus! Bem merecido, pô. Tinha que tomar 50 olha lá, gols, pô. defesaço, Não, né? peraí. Ele não perdeu. Perdeu. O Defesaça, Hugo tava lá defesaça, nela. é, O Hugo foi tava defesaça. nela. Não, Tava ele se aí. colocou em condição do Hugo defender, Aí, pô. acabou o 0x0, porra. Não pode, pô. Não, teve até que Aí o bastante gol, lance, olha não o foi? cara, Não olha foi? ele. Aí foi o gol do Thales Magno. Não, foi aí oportunismo, né? Não, mas eu falo assim, o foda é tu perder um gol lá... Tem que se fuder. e aí tu- Pô, aí mas tem que se foda, fuder, tem que se fuder, foda. pô. Tem que se fuder. Não pode tu ter a oportunidade Olha a bola daquela, do- tem que do se André fuder, pô. Ramalho, André Ramalho, cara. Cara, é interessante que o... Nossa. Eu não achei que o Thales Magno já ia ter condição pra chegar e jogar, né? É. É bom que vê que ele tá em condições, né? Não, tá, mas assim, fez o gol, Aham. tentou, mas assim, também não, quando eu tava vendo alguns lances, eu tava até vendo ele no individual, assim, porque é um cara que eu tava curioso. Mas eu acho que ele também tá, lógico, é um período de adaptação, né? Não tem nem como cobrar. Mas ele tinha errado alguns lances,
Só que, cara, é aquilo, né? O cara queria e tava no oportunismo ali, Não, à fez o vontade. gol. Sim, né, mano? sim, E sim. aí, E aí, meteu Croix, gol. 10. esse jogo aí? Vamos lá, Davo. O jogo é o seguinte, eu gostei do jogo em si. O problema do Corinthians hoje, cara, não é nem criação de oportunidade, porque mudou muito, né? Pra galera que falava que o técnico não era o problema, tá aí, é um outro Corinthians que cria, que faz as jogadas agora. O nosso grande problema hoje é o ponto de definição. A gente não tem um goleador, a gente não tem um matador ali, o cara que é o executor. Não tem. Então hoje o Corinthians cria muita oportunidade. A gente viu aí nos últimos lances, o Corinthians não jogou mal contra o Red Bull. O Corinthians jogou bem contra o Red Bull. Inclusive fez um jogo melhor com o Red Bull. Inclusive esse golaço que a gente toma, eu fico puto da vida, porque era um momento que a gente estava dinizando. A gente tinha posse de bola, a gente estava criando jogada, todas as bolas na hora de definir, passava na frente do Romero, ele perdia, ou então saía um lance na cabeça do PH Prático, ele dava de nariz na bola e recuava pro goleiro. Então o grande problema do Corinthians hoje, cara, é não ter um goleador. No momento em que a gente estava pressionando com mais posse de bola, criação, metendo chumbo lá no perto, né, do gol dos caras, é o momento que sai um contra-ataque e que dá esse golaço aí pro Bragantino. Então, assim, o grande problema hoje, na verdade, desses últimos jogos do Corinthians, que a gente já viu isso, teve uma melhora significativa. E quem não tá vendo isso tem que ligar a TV. O Corinthians hoje cria mais. Só que aí é que é o ponto. Quem que é o cara que tá empurrando pra gol? Não tem. Não tem o cara que tá empurrando pra gol. Então, teve a melhora coletiva no conjunto, porém você ainda tem o velho problema ali de definir. Aí vamos lá. Vamos começar então do ataque. Romero, sempre defendo e sempre vou dizer que nos últimos anos do Corinthians, história recente é importantíssimo, sempre esteve lá. Nos últimos jogos tem sido uma ameba, não tem jogado nada. Eu sou um dos caras que mais defende o Romero aqui, só que quando ele tá mal, tem que ser dito. Perdeu alguns gols ontem e aí fica difícil você defender o cara diante de uma partida tão ruim que ele fez aí na última partida. O Wesley jogou 3 jogos essa temporada, que foi contra o Fluminense, enfim, ele fez alguns bons jogos e que aí nos últimos jogos não vem jogando absolutamente nada. É um jogador que perdeu completamente a confiança, não consegue mais ganhar um mano a mano e o grande problema dele continua, e eu achei que ele tinha aprendido, o último passe. O último passe do Wesley dá agonia. Por quê? Porque ele, mais uma vez, pega essa bola, vai para lateral, tenta driblar, perde porque é ansioso, é afobado, aí ele tenta recuperar a bola do lateral do zagueiro, faz falta, ou seja, um lance pra gente que era de opção de gol, ou de oportunidade de gol, se torna um lance de falta pro adversário e a gente perde a bola. Isso me dá ódio. Vou repetir o que eu falei da outra vez, eu tinha ódio quando estava a Azeitona aqui no Corinthians e a gente teve um escanteio pra gente, probabilidade de gol altíssima, em qualquer falta, em qualquer escanteio, bola na área, falta do Azeitona. Então, de uma chance de gol, a gente parte em dar a bola pro adversário para eles saírem jogando. Então, isso acontece com o Wesley, cara. Eu não sei o que acontece. Os últimos jogos do Wesley, o moleque simplesmente sumiu. E aí, a minha preocupação é o Wesley veronizar, né? Que foi o que aconteceu com o Verón. Você tem várias propostas que são altas e boas pelo Wesley, você segura, depois o moleque tem essa queda que ele está tendo e você não consegue mais vender o Wesley. Então, assim, ele vai ter que se recuperar muito bem, tá? Ele vai ter que reaprender que naquela decisão final, cara, você olhou pra frente, viu que tem 3, 4 marcador, pra que você vai? E ele vai. Então, é um moleque que, infelizmente, no final das contas, voltou com um velho problema de decisão errada, a decisão final, que é o último passe, que é o chute a gol. Ele sempre toma a pior possível. E pior ainda mais quando ele toma uma decisão errada e tenta consertar, porque ele dá falta para os adversários, a gente perde completamente o nosso ataque, tá? Giovani, Matheus, que você falou, gosto bastante. A situação que o Yuri Alberto deixa pra gente é o seguinte, tem jogos que o Yuri faz gols, mas tem jogos que ele manda a bola pra lua. O Giovani, a situação do corintiano com gol hoje você tem que ter um atacante, cara, que minimamente mire o gol, que ele chute essa bola em direção ao gol. Porque hoje, no Corinthians, é muito preciosismo. É muito querer bater de chapa. É muito querer fazer gol bonito. E não precisa. O Corinthians é bico no gol. E sabe quem fez isso ontem, no jogo contra o Bragantino? O Thales Magno. Fez um gol de oportunismo. Não foi um gol bonito. A bola sobrou ali, deu um biquinho, tirou do goleiro, mandou pro gol. Aí você pega... Eu gosto do Giovani, tá? Acho que é um ótimo cara para entrar no segundo tempo. Só que você pega o Giovani, tem bolas que nitidamente era para ele mandar um passe. Tem bolas que é pra... Porra, é chapa do jeito que der, mas não, eu quero pegar ela colocadinha, aquele preciosismo.
sabe? De querer tirar muito do goleiro e fazer aquele gol na caixa, quando não se precisa. A situação do Corinthians, meu irmão, a bola quicou na tua frente, é bico. Sabe quem faz isso? O Garro. O Garro toda hora, tá ali na frente, na ponta da área, a bola sobra, ele vai, meu irmão, é chapa do jeito que der. Às vezes ele consegue dar uma colocada, mas aí é do talento do cara. Então a gente precisa hoje, cara, de jogadores que queiram finalizar, que não queiram enfeitar aquele preciosismo idiota que não vai levar a lugar nenhum, né? Então assim, a situação do nosso ataque é essa. A gente tem Romero não fazendo nada, o Giovani que é garoto ainda, e do outro lado o PH Prático dando narigada na bola. Aí fica complicado, né? Aí a gente não consegue entender. O único meio cerebral que ainda respira inteligência técnica no Corinthians é o Garro. O Garro ainda é o único jogador que a gente fala, putz, tem alguém vivo em campo, né? E essa é a parada. E toda essa melhora significativa que a gente viu, coletiva no Corinthians, é muito de acordo com o que o Garro faz. E aí eu tô falando ataque, né? Toda essa criação que o Corinthians tem, tudo passa no pé dele. Agora, o que eu posso tirar o chapéu para quem está entrando na parte do bloco defensivo é que hoje o Corinthians marca bem. Hoje o Corinthians consegue... Bom, depois de ter tomado esse golaço é foda eu falar que marca bem. Mas nos últimos jogos vem fazendo boas partidas, né? Marcando bem e tal. Enfim, no geral, para finalizar aqui o meu choro, não jogou mal, porém joga bem, marca bem. E no final, empata como sempre, ou perde como sempre. E isso, para quem tá lá agora na zona do rebaixamento, não importa. Então não importa o que eu falei aqui. Tudo que eu falei aqui de que melhorou nos últimos jogos, de que, pô, tem jogador que tá saindo bem, ou que... Nada importa, porque a gente tá na zona de rebaixamento. Esse que é a questão de estar nessa situação é isso, né? Que se não pontuar não adianta. E muitas vezes você tá reconstruindo um negócio que tava uma draga, demora pra você se recuperar e o Corinthians não tem tanto tempo assim. Vamos ver, bota a tabela de novo aí, Maurício, pra gente olhar isso aqui. Né, o Vitória também, né, perdeu, só que deu uma achatada, né? Porque antes, se o Corinthians ganhasse, subia lá pra 24º. Certinho, achatada, foi isso mesmo. E agora, ganhando, chega no máximo no 15º, né? Porque houve isso aí, né? Porque o Internacional... É que tem também, né? Que o Internacional empatou, mas tem muito jogo a menos. Aí o Vitória perdeu, né? Agradeceu o Bahia aí. Passou o Fluminense. Todo mundo aí perdeu, né? Mas assim, a situação do Fluminense ficou um pouco dramática também. Tudo bem, tá um jogo a menos. Não, tá melhor do que esteve o resto do campeonato inteiro, sim, pô. mas ele tava com alguns jogos a menos também, assim, e ele ficava dependendo disso. Tem um jogo a menos ainda. E agora tá um ainda. O Cuiabá, a mesma coisa, né? Tem 2. Pode sair também. Pode ganhar os 2. O único que já... Cara, o Inter tem 5 jogos a menos, cara. Que loucura. Só que são jogos difíceis pra caralho também. Mas essa 15ª colocação do Internacional é meio ilusória, né? Só que olha os últimos 5 jogos do Inter. Olha onde era pra ele estar. Mas, por exemplo, imaginar que o Internacional em 5 jogos não vai ganhar 3 pontos. Vai ganhar 3 pontos em 5 jogos. Foi que nem fez aí. Pois é. Sim. Então ele estaria com 25, entendeu? Então seria já ia estar fora daqui, entendeu? Não, 3 pontos em 5 jogos é muito pouco. Dá pra fazer 6, pô. Dá pra fazer 6. Dá pra ganhar uma. Não, a gente tá contando baixo, mas eu falo. Eles jogam contra o Mas não é absurdo. Flamengo. Não tem contra Palmeiras também, não? Ou eu tô louco? Não, Palmeiras não. Deixa eu ver aqui quais são talvez os no jogos. Fortaleza, que tem um a menos. Mas e aí tem uma coisa, Dava, só pra eu finalizar aqui dessa parte da tabela do Corinthians, que é o seguinte. É o que eu costumo falar. Eu não vou ser o cara que vive no mundo do pirulito e não enxergar o óbvio. O Corinthians corre sério risco de rebaixamento, a gente tá vendo na tabela, coisas muito sérias acontecendo com a diretoria, coisas muito sérias acontecendo com o clube, e a gente aí em 17º colocado ali, iniciando a zona de rebaixamento, certo? Eu não consigo ser o cara que vou ficar aqui mantendo essa postura de sei lá, de ficar falando que vai dar tudo certo e tal, mas também... eu não vou ficar aqui me mantendo como... Não. Mas eu também não vou julgar o cara que acha que vai cair, velho. Entendeu? Eu não vou julgar o cara que acha que vai cair, como também não vou ser o cara que vai falar que vai cair. É isso que eu quero dizer. Entende? Sim. Então, assim, você tem dois... Eu já falei aqui, né? Eu não quero hoje me tornar esses dois polos. Porque tem os dois lados. O cara que, não, é o Coringão, não vamos cair, não. Você que tá falando que vai cair não é corintiano. Detesto esse tipo de pensamento, porque é só ver o óbvio. E também não vou entrar nesse outro lado de já caiu. A única coisa que eu posso fazer é torcer. Eu não vou ir contra, porque parece que tem gente que tá com essa ideia de que não, o Corinthians tem que cair, porque aí volta e volta forte. Meu amigo, se o Corinthians cair, primeiro que eu acho que nem volta tão cedo. Começa daí. A gente vai perder um monte
Não é pouco, não. É um monte de patrocínio, um monte de acordo. O Corinthians vai por uma Série B sem absolutamente nada. Esse monte de jogador aí que muita gente baba ovo, vai embora. Quem sobra é só os torcedores com cara de bunda. Então, assim, são duas coisas, cara. Eu nem vou me colocar na situação de falar do já caiu, que aí eu acho terrível, mas também eu não vou entrar nessa de que, não, é o Corinthians, se você que tá achando, não. A situação é preocupante, cara. E qualquer um que tenha o mínimo de senso tá vendo que é preocupante. Se você pegar o Internacional, são 5 ou 6 jogos a menos. A menos. Ou seja, quando o Corinthians parar de pontuar, os caras vão disputar inúmeros pontos ainda. Entende? E se você pega aí, hoje também, olha só como são os 2 pontos que eu tô falando pra vocês. O Corinthians tá em 17º, disputando diretamente, né, com o Internacional, com o Fluminense, enfim. Só que o Corinthians tá a 6 pontos do 10º colocado. O difícil é você conseguir pontuar e ninguém se mexer. Mas hoje, a realidade é que o Corinthians está a 6 pontos do 10º colocado. Porém, tá em 17º com vagabundo que tá ali brigando com a gente com 5 jogos a menos. Então, vocês estão entendendo? Não dá pra chegar aqui e falar, já caiu. Mas também eu não vou ser o cara que vai falar, não, você tá errado em pensar que já caiu, porque a gente vive na merda. É uma loucura. E aí, olha a sequência do Corinthians agora. Fluminense, briga Jogo direta. importantíssimo. Jogo de 6 pontos. Uhum. Pois é. Aí depois a gente tem a Sul-Americana com o Bragantino, enfim, beleza. Aí depois tem, vou falar só de brasileiro, tá bom? Tá. Fluminense, Fortaleza, Flamengo, Nossa Botafogo, Senhora. Atlético Goianiense e São Paulo. Essa é a nossa sequência agora. E aí, Isso o aí último termina jogo... setembro, tá, gente? Até final de setembro essa sequência aí. Uhum. E aí, Desde o próximo mês. Desde o próximo mês. E aí, cara, só pra finalizar, olha como é louco isso, porque o último jogo que a gente tinha de tranquilidade foi esse agora contra o Bragantino. Agora é só porrada no Brasileiro. E aí, se a gente não tá ganhando o jogo em casa contra o Bragantino, como é que a gente vai ganhar contra o Flamengo? Então, assim, é desesperador. Então é por isso que eu torno a repetir. Eu não vou ser o cara que vou ficar aqui firmando que já caiu. Eu quero que todo mundo tenha os seus pensamentos e que pense como quiser. Eu não vou ser o cara que vou falar o já caiu. Mas também eu não vou apontar o dedo para esse cara que acha que vai cair. Porque os números estão aí, a situação é essa, desesperadora. Cara, então, só vou dizer uma coisa. Eu falei, hein? Diga. Eu falei aqui. O que você falou, Dava? Que o Ramon Dias ia dar um jeito nesse Corinthians, pô. Deu? Eu acho que foi uma ótima escolha, inclusive. E, na verdade, vai até perguntar pro Kroos isso. Pergunta. Porque acontece, vai ter a sequência muito complicada agora, né, Kroos? É que você acabou de falar aí, tirando o Atlético Goianiense, é só porrada, né? E aí, caso vá muito mal nessa sequência, né? A chance do... Muito mal, tá? Tô dizendo muito mal. A chance do Ramon Dias ser mandado embora existe. Só que eu acho que por causa do futebol brasileiro, tá? Tô dizendo, né? Só que eu acho que mandar o Ramon Dias embora... Eu acho que agora tem que ir até o final com ele, pô. Eu acho que agora tem que ir até o final. A não ser que ele tome taca. Pois é. Sei lá, né? Pode acontecer. Pode. Eu acho que assim, mandar o Ramon Dias embora em qualquer momento desse até o final do campeonato, aí não sei não. Aí cai mesmo, pô. Aí é papo de cair O mesmo. que você acha, Kroos? Cara, o Ramon Dias não cai não, Dava. Acho muito difícil que ele caia agora, Aham. até porque... Não tem ninguém, né, John? Não tem ninguém. E o processo de trazer um outro cara agora, aí nesse momento vai destruir o clube. Porque de todos até agora, desde o Mano Menezes, desde a troca, né, que teve, todos até agora, o único que foi funcional e que deu pra enxergar mudanças foi o Ramon Dias. E o problema não é o Ramon Dias agora. Agora não. Tá muita gente enxergando que o Corinthians joga bem. Só que esse é o ponto de você errar muito lá atrás. Agora que deu uma melhorada, não adianta ficar empatando. Não tem tempo, né? Não tem tempo pra jogar bem e empatar. Ninguém quer saber disso, e aí foi o que eu falei. Não adianta empatar, não adianta se desempenhar melhor. Se não vencer, cara, não importa. E aí é os pecados. Principalmente em casa, né, John? Exato, Caio. E é por isso que eu falei, esse jogo contra o Bragantino foi, assim, o último jogo que a gente tinha de tranquilidade. Daqui pra frente é só paulada e milagre. E vou dizer mais, hoje com a situação que a gente joga, por exemplo, vai vir um Flamengo, o jogo é aqui, Flamengo vai jogar aqui. Difícil pra caralho. Olha só como a gente tá, olha a nossa situação. A gente não ganhou do Bragantino, nós vamos ganhar como do Flamengo? Aí vai aparecer o cara, é jogo a jogo, concordo. Mas se você for pegar o que são os dados... Elenco do Flamengo, elenco do Bragantino, não dá nem pra comparar. E se a gente não consegue ganhar de um Bragantino, como é que fica? Então, assim...
Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que de acordo com tudo que você tá falando, e eu concordo com tudo, cara, não seria melhor pro Corinthians sair fora da Sul-Americana e só focar no Brasileirão? Tipo, porque assim, de verdade... Copa do Brasil tem também, então. Na Copa do Brasil Então, vai mas, mais, assim, né? mas tira o Brasileirão, É que a sabe? Sul-Americana é um lixo, tipo, tudo bem. Tira a Sul-Americana, porque... Eu concordo. Cara, eu acho que é muita atenção que não precisa, Mas não tem como cara. fazer isso, né? Tipo, assim, Porra. tem e não tem como Tem, institucionalmente só fazer. botar reserva lá, fazer que nem o Flu Falar, fez na Copa do pô, Brasil. falar, deixar claro, pô. Então, acho que deixar claro, acho que não tem Matheus. como fazer. Pô, Eu acho. É que assim, entendeu? Eu É acho que assim, ó, teria, velho. quando a gente fala que não é melhor sair de campeonato A ou B, é claro que é muito mais fácil pra gente aqui falar Claro. do que executar. Não existe e não tem a possibilidade de algum dia algum clube chegar e ser honesto com os torcedores falando, desistimos do campeonato. Não, óbvio. Sabe? É difícil. Então, assim, não, eu entendi a sua pergunta. Tô deixando só o literal da parada pra galera entender. O Entendeu? Lucha, por exemplo, Porque ele botou assim- os moleques da base ano passado e foi passando, beleza. Isso. Sabe? O que se dá pra entender hoje é que é o seguinte, por exemplo, passou da Copa do Brasil. Teoricamente era pra acontecer isso que você falou, não se preocupar tanto. E eu até acho que o Corinthians nem se preocupou tanto, foi com os reservas lá. Então se tivesse caído, só que passou. E olha a felicidade de todos quando passar. Ninguém quer saber se tem que poupar ou não, sabe? E aí entra a parte da diretoria. Eu acho muito difícil a gente falar sobre tem que desistir do campeonato e focar num. Eu acho muito difícil, porque no final das contas, cara, mesmo que todo mundo fale, isso mesmo, tem que desistir e focar no brasileiro. A hora que é eliminado é um inferno. Eu não sei como é que é no clube da galera. Não, Agora, concordo. Corinthians é eliminado, é um inferno. É mais pressão pra jogador, é mais pressão pra técnico, é mais... Então, o que tem que fazer, Matheus? E aí eu entendo o que você tá falando. Entre linhas. Isso, Então, vou colocar um time reserva. E aí, no subconsciente do torcedor já fica, igual foi contra o Grêmio. Estão levando os reservas, então os caras não tá dando. Mas assim, eu ainda acho muito complicado. Porque se é eliminado contra o Grêmio, ia estar pesadíssimo o clima agora, cara. Principalmente com essas últimas notícias aí que a gente deve falar que saíram. Então, assim, imagina Não, eu a acho que eliminação, concordo, mais né? esse Vocês monte me de coisa. convenceram. Eu É concordo foda. que falar, talvez não. Falar não dá. Pela bagunça que é. Porque, Mas assim, você pode falar com ações. não, sabe Se por for quê? falar com Não, ações, mas, aí exemplo, O beleza. Fortaleza, ele podia falar, pô, não é o nosso principal foco, o exemplo. Focar na Sula porque a gente tá muito bem no brasileiro. O exemplo, ele pode falar isso. O Cruzeiro pode fazer essa mesma coisa. Mas eu falo, o Corinthians não, por questão política, sabe? Por quê? Porque qualquer coisa que o Augusto Melo faça que não dê certo ou dê errado, é pau nele, velho. E eles querem pau nele, entendeu? Entendi. Tipo, qualquer coisa que tiver, eles vão caçar. E é uma busca. E eu não tô falando defendendo o Augusto, não, tá? Eu tô falando como funciona a dinâmica. Isso E que você tá falando é basicamente política. Exato. Tem Mas eu falo assim, nesses outros clubes que a política ela não tá em crise, ou no caso do Cruzeiro que o cara tem um dono, é diferente. Mas eu acho que nesse caso do Corinthians, eu acho que botar os reservas talvez, até porque, eu não sei se vocês concordam, mas ano passado o Lucha ter colocado reserva, eles descobriram um tanto de moleque. Sim. Isso Sim, foi até sim, importante, sim. velho. É. Incluindo o- alguns que saíram por uma bala, né? Moscardo, Sim. o próprio Wesley. Alguns moleques Sim. ele subiu. O Murilo também. O Guilherme Ferreira falou aqui: o Corinthians não pode desistir de nenhum campeonato, até porque não tá classificado pra Copa do Brasil do ano que vem. Ah, Cara, isso é verdade. mas isso é um outro problema, né? Mas tem um problema que é não cair, irmão. Eu acho que é mais fácil o Corinthians torcer aí pro São Paulo É. e o Palmeiras pegar a posição lá pra cair vaga, que eu acho que é o mais provável. Por Deve quê? acontecer, Pô, porque a irmão, maioria é classificado. Tu prefere ficar fora da Copa do Brasil na Série A ou na Série B? Pô, exatamente. É. O caso do Santos. Não, tem uma situação. não, Você pode ficar sem a Copa do Brasil, exatamente, caindo. E aí é loucura, pô. Aí é loucuraça. Aí Tanto é o que nosso tá, amigo aí. No mundo, que tá no excelente. mundo do pirulito, do torcedor. Eu tô falando não desse rapaz, tá? Aham. Do torcedor como um todo. Não, o Corinthians vai conseguir tudo. Corinthians vive de ô, título, John, John. Nós não vamos Inclusive, cair, esse nós não argumento vamos. É tão perfeito que eu falei, eu te fiz essa pergunta sobre sair ou não da competição. O irmão virou e falou, o amigão aqui virou: não, mas é que o Corinthians é time grande, né? Não pode fazer isso e tal. Então, a grande questão é: time grande também já caiu, né? E o problema é que se cair de novo, vira uma bola de neve. Pra tudo. Não só politicamente, pra tudo, né? Então é uma loucura. Mas é louco, porque, cara, é foda isso. O subconsciente do torcedor do Corinthians tá ligadaço ao que aconteceu em 2009 com o Ronaldo, que foi muito forte, foi um negócio que balançou o país inteiro, mudou a estrutura do Corinthians como um todo. Então, acho que de alguma forma, no inconsciente do torcedor mais ingênuo, o Corinthians caindo agora, vai acontecer
tudo É mundial que 5 anos aconteceu. depois, né? Você tá loucura, entendendo? loucura, gente. Não, cara, não é assim. A probabilidade do Corinthians se manter 1, 2 anos na B, 3 anos na B é muito alta. Pelo que a gente deve, pelos problemas que a gente tem, pela continuar situação da nossa saudável, né? política. Não, e o futebol Cara, brasileiro é um completamente terror. diferente hoje do que era em 2007, Não, 2008, a partir de 2009. 17, se não me engano, a verba da TV não é a mesma mais Não pra quem é, cai. exato. E aí já é um Deus nos acudas. Por mais que o Corinthians vá conseguir dinheiro É. sim com a televisão. Mas do mesmo jeito, a verba que o Corinthians recebe é uma toda parada. E outra coisa, né, John? Quando cai assim, é a hora que todo mundo quer dar pedalada e entrar no clube, né? Tipo assim, Claro. eu vou ser o Salvador, Ah, agora é a hora. claro. Isso é um problema Claro. também.